Hoje no nosso tema de mobilidade, eu vou te trazer 5 alongamentos para aumentar a flexibilidade da coluna torácica. Lembrando que a falta de flexibilidade nessa região pode trazer dores na cervical, nos ombros ou na lombar, que são articulações que vão pagar o preço por falta de mobilidade torácica. Eu organizei os exercícios do mais simples para o mais complexo, então daqueles que exigem menos amplitude de movimento para o que exige maior amplitude. E coloquei algumas adaptações também no meio. O primeiro é bastante simples, que é simplesmente você fazer um relaxamento pendurado numa barra. Fica comigo que eu vou te mostrar essa versão, mas também uma adaptada caso o seu aluno não aguente o próprio peso corporal durante muito tempo na barra. Tá? Então pendurou, vai relaxando as musculaturas, faz uma respiração profunda e deixa tracionar os dorsais, os romboides, os paravertebrais. Esse é excelente mesmo para quem já tem mais mobilidade, fazer uma preparação para os alongamentos mais intensos. A versão adaptada que eu falei é o seguinte: você pode usar, como eu fiz aqui, um rack de agachamento numa posição alta ou um Smith Machine. Porque nessa situação, se o seu aluno não tem muita força, ele pode ir controlando com as pernas. Então ele pendura e conforme ele vai tirando força da perna, vai aumentando o alongamento. Tá? É uma versão muito legal para trabalhar esse movimento. O segundo exercício é a mobilidade de coluna, que você também pode chamar de gato. Ele parece um movimento simples, mas você vai ver como vários alunos vão ter muita dificuldade para executar, principalmente a extensão. Aí você vai ver que tem uma parte aqui de flexão e depois uma extensão. A flexão não tem muito segredo, o seu aluno vai ter facilidade. As orientações que você pode dar é o que? Bumbum para dentro, costela para dentro e empurra o chão, tá? Para alongar bem os romboides, os adutores das escápulas. O problema pode acontecer aqui, tá? Muitos alunos vão ter dificuldade de assumir essa posição. Aqui os comandos são o contrário, umbigo para o chão, costelas para fora e bumbum para cima, tá? Então olhou lá para cima, voltou, arredondou bem, empurrou o chão com as mãos. Tá? Voltou lá para cima, arredondou. O terceiro exercício, continuando na nossa progressão, envolve também uma mobilidade rotacional, tá? Esse é um componente interessante. Para isso a gente vai precisar de um slide. Se você não tiver um slide, você pode colocar uma meia na mão também. É claro que no caso de uma meia você precisa ter um chão deslizante, tá? A ideia da meia não vai funcionar na borracha. Se você tiver um slide como esse, vai funcionar legal também. Então aqui, posicionou aqui na posição de 4 apoios, você vai ter uma mobilidade lá na frente e depois a mobilidade rotacional, tá? Mobilidade na frente e mobilidade rotacional. Como eu falei no início, a gente está fazendo uma ordem de progressão. Então o nosso quarto exercício já vai exigir um pouquinho mais de amplitude de movimento na torácica. Para esse exercício eu vou utilizar um bloquinho de yoga, mas poderia ser um halter bem levinho de 1 ou 2 kg ou até uma bola de futebol, uma medicine ball. Esse é um exercício muito legal de você colocar nos dias que tiver treinos com movimentos acima da cabeça, como desenvolvimento, push press ou levantamentos olímpicos. Tá? O implemento vai servir para manter as mãos afastadas, tá? Para evitar que elas fechem, o que vai potencializar o alongamento. Tá? Então nessa posição você vai precisar de um banco como esse ou alguma superfície mais ou menos nessa altura. Apoiou os cotovelos, pisou lá atrás e vai descer a cabeça aqui entre os braços. Tá? E conforme você for relaxando, vai alongando e projetando o peito em direção ao chão. Tá? Vai projetando o bumbum para o teto, o peito para o chão. Nosso quinto exercício, com certeza, é o mais avançado. Ele é muito utilizado no levantamento olímpico e por isso também traz transferência para os exercícios acima da cabeça, principalmente se tiver derivados do snatch, como o agachamento de arranco e snatch barras. Para esse exercício você vai precisar de um rolo de liberação miofascial e uma barra olímpica.
O posicionamento é o seguinte, você vai deitar sobre o rolo de liberação miofascial, apoiando ele bem na região da coluna torácica, tá? Das escápulas. Não deixa nem na lombar, nem na cervical, senão vai machucar. Deixa na coluna torácica. Então, deitou apoiando a sua torácica no rolo, e aí você vai com os braços, em boa amplitude, buscar a barra lá atrás. Quando você achar a barra, segura, vou colocar o rolo para trás, segura e projeta bem o peito para cima e o bumbum contra o chão, deixando abrir bem a sua coluna torácica.